Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio da Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim de mercado, olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que foi um dia tenso para o mercado da soja, afinal de contas, o encerramento ficou muito próximo aí de uma perda de 30 pontos nos principais vencimentos. Tudo isso porque hoje teve divulgação do estoque trimestral, é aquele estoque físico que de fato tinha de soja nos Estados Unidos no início do mês. E esses números acabaram, no caso específico da soja, surpreendendo. O milho também trouxe alguma surpresa, mas a reação do mercado foi mais tranquila aí, com perdas menores do que esses quase 30 pontos verificados na soja. Para nos ajudar a entender o que aconteceu e o que o mercado está entendendo em relação a esses números e para onde ele pode caminhar a partir de agora, nosso convidado é o Marcos Araújo, analista lá da Agriinvest, direto de Curitiba, no Paraná, falando aqui com a gente. Seja bem-vindo, Marcos, obrigado pela participação mais uma vez. Nos ajude a entender a dinâmica de mercado hoje e esse estresse por lá após o relatório, Marcos. Olá, Alexander, muito boa tarde a todos. A grande surpresa nesse relatório dos estoques trimestrais veio inicialmente por conta da demanda da soja norte-americana no mês de agosto, sendo a demanda americana o processamento de soja no mercado doméstico, número que é levantado pela Associação Americana de Processadores, ANOPA. O mercado esperava 155 milhões de bushels processados no mês de agosto, e a ANOPA trouxe um número muito positivo, bem acima do que o mercado esperava. E essa associação americana representa 95% do processamento dos Estados Unidos. Se nós tivermos uma correção dessa representatividade, quer dizer que no mês de agosto, o USDA, vou ver aqui meus números, estou com a colinha ali, eles processaram 187 milhões de bushels. Além disso, também um número acima dos dados de julho foram as exportações americanas. No mês de julho, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos exportaram, vou falar já agora, em toneladas, 820 mil toneladas no mês de julho. E para agosto, com plena oferta de soja aqui no Brasil e com preços mais competitivos do que os Estados Unidos, eles exportaram 1.250.000 toneladas. Daí, Alexander, esse aumento de demanda justificaria um estoque final americano de 175 milhões de bushels, na ordem aí de 4.700.000 toneladas. Pois bem. Que era o que o mercado esperava, né, Marcos? Era o que o mercado esperava, esse era o número. Nós vimos alertando anteriormente essa possibilidade do estoque americano na ordem de 200 milhões de bushels, caso essa demanda do mês de agosto viesse dentro do histórico dos últimos meses, tá? E aí, por surpresa, tivemos uma grande demanda do processamento de soja e da exportação americana em relação a julho. Aí, esse estoque deveria ficar realmente inalterado. No entanto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fez uma revisão da safra de soja 2020-21. Aumentou a área plantada e colhida e, consequentemente, também a produtividade da soja, o que fez com que esse estoque de soja, estimado em 4,7, viesse praticamente em 7 milhões de toneladas, 2.300.000 toneladas a mais. Isso daí foi um balde de água fria, já que agora os Estados Unidos estão em plena colheita de soja, nós temos um mercado com um clima até então favorável para a América do Sul,
e a China comprando da mão para a boca. Portanto, o mercado agora, a força do urso entrou em cena e aí o mercado todo desabou. Chicago com 27 centavos de queda, puxado principalmente pelo farelo de soja, e o milho caiu 2 centavos em Chicago e o trigo no território positivo. 15 centavos de alta para o trigo, Alexandre, já que os estoques do trigo vieram abaixo do esperado pela média do mercado. Bom, Marcos, então tá. Daí a gente chegou então nesse estoque final que ao mesmo tempo vira o estoque inicial e se adiciona a safra americana aí que o USDA já previa em torno de 119, 120 milhões de toneladas. Isso é suficiente para atender demanda? Isso faz o mercado ter uma nova leitura do tamanho da oferta? Que impactos isso pode ter na precificação daqui para frente? O mercado já reagiu com a informação de que tem mais soja, certo? E agora? Certo. Já sim, Alexandre. Para você ter uma noção agora, se nós pegarmos esses números do estoque inicial dos Estados Unidos, né, de 6,7 milhões de toneladas, considerando uma produção norte-americana de 119 milhões de toneladas, deixaria os estoques finais da temporada 21-22 que nós estamos vivendo, esse estoque lá para 31 de agosto de 2022, próximos a 8 milhões de toneladas, considerando o número otimista das exportações norte-americanas, uma vez que a soja brasileira, a partir de janeiro, é muito mais competitiva do que a soja norte-americana. Portanto, nesse momento, a interpretação do mercado, eu diria para vocês que é de baixa. Podemos testar aí o próximo suporte a 12,30 e perdendo esse a 11,80. Eu acredito que 11,80 seria um piso para a cotação da soja em Chicago, diante ainda de toda essa incerteza, início de clima de plantio aqui para a América do Sul, e normalmente a partir de outubro nós temos uma alta sazonal histórica da soja em Chicago, Alexandre. Ô Marcos, mas algumas pessoas podem olhar o número, né? 7 milhões, quase 7 milhões de toneladas de estoques, como você bem pontuou aí, comparar com o ano passado, que tinha o dobro disso, 14,3 milhões de toneladas em estoque no dia 1º de setembro, e falar exatamente isso, né? No ano passado tinha muito mais soja, por que essa reação tão brusca dessa vez? Bom, se nós voltarmos para o ano passado, a gente vai ver um bushel abaixo de $9, né? Quem lembra aí, quem vendeu a soja de maio a agosto do ano passado, era um bushel de 8,40 a 9 para esse ano. Chegou esse ano, nós tínhamos o bushel a $14. Nós temos que voltar um pouquinho antes na história, em 2018. Lembrando que 2018 foi o início da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Naquele ano, a China deixou de comprar a soja norte-americana e optou pela compra da soja principalmente brasileira, fazendo com que os estoques de soja dos Estados Unidos ficassem praticamente em 25 milhões de toneladas. Caiu para 14, na safra 19 e 20, agora praticamente 7, e para o ano que vem temos um potencial aí de próximo a 8 milhões de toneladas. O estoque americano, se confirmar realmente essa exportação ao redor de 57 milhões de toneladas para essa temporada 21-22. Para você ter uma noção, na safra 18 e 19, os Estados Unidos exportaram 47 milhões e 500 mil toneladas. Depois, 19 e 20, plena guerra comercial, exportaram apenas 45 milhões de toneladas. Então, por isso, o mercado aí, nós acreditamos numa exportação americana de no máximo 55 milhões de toneladas, o que com 7 milhões de estoque, 2 a mais, esse estoque americano pode ficar próximo de 9 milhões, a confirmar, claro, aí essa metade final da colheita americana, que normalmente podemos ter mais uma clareza sobre a produtividade, consequentemente a produção norte-americana de soja nessa temporada, Alexandre. Muito bem. Ô Marcos, daqui a pouquinho a gente fala disso, das expectativas para a produtividade, mas você falou aí do aspecto técnico, certo? Que pelo aspecto técnico teremos aí uma condição de baixa. Mas essa ligeira tranquilidade em relação à oferta aí, essa melhora da oferta, ela faz com que a China repense seus planos de comprar
Você citou que a China está comprando da mão para a boca. Isso faz com que a estratégia seja mantida, já que vai ter soja, não digo sobrando, mas acima do que o mercado já esperava? Alexander, a China, não só a China, como várias outras regiões do mundo, e essa questão de um risco de apagão elétrico também não é só no Brasil, não. A China já está vivendo um racionamento de energia elétrica, um rodízio entre as plantas. Para você ter uma ideia, você está vendo a disparada do preço do algodão, não sei se vocês cobriram esse tópico aí, hoje também o açúcar, café subindo bastante, porque a China, várias indústrias deixando de processar o algodão local e tendo que importar mais algodão norte-americano. E aí Nova York está bombando os preços aí acima de $1 por libra-peso nos vencimentos mais curtos, né? Então, por mais que a oferta esteja garantida, você tem uma margem de esmagamento, principalmente com a soja brasileira, muito positiva para a China. Só que eu não sei até onde podemos afirmar hoje se a China vai ter uma capacidade de formação de estoque de soja com todo esse apagão logístico. Vejam vocês aí a questão de até mesmo o café, o algodão que é exportado em containers e a disparada de frete marítimo, né? Com toda essa questão de controle sanitário na China em função do Covid e esse backlog que o pessoal da logística chama aí, para conseguir ela ter aptidão para trazer trazer esse ímpeto de importação tão forte assim ao ponto de superar a balança negativa nesse curto prazo, já que nós estamos vivendo uma boca de safra no hemisfério norte. Temos aí a safra americana ao redor de 119 milhões de toneladas, temos a colheita na própria China, que é uma soja mais para produção de tofu, né? Tem a produção na Índia, no Canadá. Então temos uma pressão de curto prazo nesse momento. Eu não acredito que essa demanda agora, nós temos até janeiro aí algo em torno de 20 milhões de toneladas para a China comprar, e o grosso disso será nos Estados Unidos. Eu acho que isso daí não é suficiente para dar um grande rally de alta em Chicago. Teríamos que ter mais ingredientes aí nessa panela do mercado, nesse balanço de forças. Eu diria principalmente o fator mais crítico seria a confirmação do desenvolvimento do Laninha aqui para a América do Sul. Muito bem. E sobre a produtividade americana, o que você tem ouvido falar, Marcos? Bom, você tem algumas regiões que desapontam aí, o mercado trabalha com uma possibilidade de uma produção inferior ao redor de 1 milhão de toneladas, 118 milhões de toneladas, mas eu também diria que isso daí não é muito preocupante, uma vez que já a atenção do mercado, principalmente agora, volta para a América do Sul, que o clima está favorável, e com essa disparada dos fertilizantes, os insumos a nível mundial, vocês estão vendo aí os nitrogenados, o problema com a Bielorrússia no potássio, os fósforos também, a China ameaçando uma exportação, faz com que o preço, o custo de produção do milho, por exemplo, o ano que vem, o pessoal tem estimado uma alta de 11% nos Estados Unidos. E hoje a soja 2022 é mais rentável do que o milho. Então nós podemos aí ter essa expectativa de que o americano plante mais soja para o ano que vem, então isso daí também acaba limitando esse eventual ímpeto de alta para a soja mais considerável. Nós devemos lembrar, né, Alexander? Eu tenho visto muita gente aí dirigindo com o olho no retrovisor. Eu tenho repetido essa frase nas minhas conversas aí, porque o sojicultor brasileiro, o ano passado ele vendeu a soja, quando a soja estava R$90 para fevereiro desse ano, lá em agosto o bucho era $9. Chegou agora em fevereiro desse ano, o bucho era 14. Agora, para o ano que vem, nós temos um bushel março em torno de $13, bateu 14,20. Será que para o ano que vem o bushel sai de 13 e também sobe $5 para 18? Sendo que o nosso nível histórico da soja em 2012 foram $17,97 o bushel. Então, nós temos uma continuidade da inflação global de alimentos. Será que essa inflação, que já tem machucado muitos países aí, será que ela vai perdurar por mais 12 meses, até 2023? Eu acho pouco provável. Você tem visto aí vários governos já trabalhando nessa questão e aquela velha máxima, quando todo mundo está no vermelho, ninguém pensa no verde, né? Mas você está querendo dizer com isso que é bom prestar atenção na comercialização, em alguma forma de antecipar os negócios?
Sem dúvida, nós gostamos aqui na Agriinvest, o produtor rural, poxa, tem um mundo perfeito e um mundo real. O mundo perfeito seria o produtor brasileiro estar 100% capitalizado, que não precisasse vender a soja na boca de safra, tivesse capacidade de armazenagem até novembro do ano que vem, porque se você fizer uma conta de custo e carrego, olhando Chicago para novembro de 2022, o dólar futuro, essa soja de fevereiro a março, nós temos uma valorização equivalente a um juros anual de 20%. Agora, quantos produtores têm condições financeiras de manter uma soja armazenada? Além disso, além tem que fazer o dever de casa, condição financeira e fazer o hedge de Chicago e do dólar, manter a soja no armazém, controle de qualidade e ainda essa soja armazenada aí no período do mês 3 para o mês 11, nós temos aí cerca de 8 meses. Quantos produtores aí têm questão também de qualidade do grão? Então, por isso, nós recomendamos para os nossos clientes aqui estar vendido ao redor de 60% da sua produção nas regiões de estabilidade climática para o ano que vem. Mas é momento de fazer aquele seguro, de usar as opções também como tática? Se o produtor rural não quiser vender a termo, se as condições de preço futuro na sua região, olhando Chicago, o câmbio e a logística, for um preço lá na fazenda com um prêmio local muito desvalorizado, o produtor não deveria vender. Mas quando você olha o dólar futuro, as condições normais em que as trades têm trabalhado com os preços futuros para fevereiro de 2022, março, se for o pessoal do Rio Grande do Sul, abril, o pessoal do Mato Piba, maio, junho, você vai ver que os prêmios locais para o ano que vem estão muito acima da média histórica. E, além disso, qual que é o carro-chefe do produtor, na nossa opinião? É o lucro. Por exemplo, se você pega um produtor de Sorriso, tá? Essas condições atuais agora, Chicago, março, 22 a 12,73, um prêmio no Porto, 3 centavos acima, dólar futuro a 5,63, Alexandre, é uma soja em Sorriso de R$ 139 uma saca, que está dando um lucro para os caras em Sorriso de R$ 4.700 por hectare. Não é café não, é soja, pô. Nós plantávamos soja aí há 3 safras anteriores para ganhar R$ 1.500 por hectare. Agora para R$ 4.700. Estou falando de lucro, tá? Não é margem bruta. E aí você pega R$ 4.700 na soja, mais R$ 2.700 no milho, são R$ 7.000 por hectare somando as duas culturas. Pô, é um coice na miséria. Se tiver crise, graças a Deus, não vai ser no agro brasileiro para a safra 21-22. Somando safra verão, mais o milho safrinha 2022. Mas já que a conta da trading, só para concluir o milho, é um milho de R$ 60. Pois é, mas só a última pergunta, Marcos. Mas esse milho, você não acha que ele vai ter um acréscimo do custo caso todo esse problema que a gente está vendo aí com fertilizantes e defensivos se concretize? A grande maioria dos nossos clientes já estão com os insumos comprados. Por exemplo, o milho safrinha, meu adubo, que é o milho safrinha, tem gente aí que colhe soja, o Papai Noel é rabicheiro da plantadeira. Tem cara que lá no Mato Grosso e no Natal está colhendo soja. Esse adubo vai estar chegando agora em outubro, novembro na fazenda. Para você ter uma ideia, o adubo da safra 22-23, estima-se que o Mato Grosso já rodou 30%. Agora, se o cara está atrasado no baile, quem realmente deixou para plantar agora, não sei se consegue sequer ter alguém vendendo ureia ainda para entregar esse ano. É verdade. O programa está liquidado. Então, por isso que a gente tem que tomar o devido cuidado. Qual que é a moeda que o produtor rural trabalha? Reais por hectare, dólar por hectare ou sacas por hectare. Vejam vocês, esse ano, por várias vezes, entre maio a junho, nós tivemos por meses a relação saca de soja para tonelada de cloreto de potássio entre 14 e 20 sacas por tonelada. Para 2022, 2023, aí é um ano crítico. Essa relação está quase em 40 sacas de soja por tonelada. Dobrou, né? Deixa pega. Agora, vamos deixar o tempo trabalhar. Você tem um problema geopolítico na Bielorrússia, você tem essa questão do gás natural, subiu quase 6 vezes o preço esse ano, e então também esses preços elevados de fertilizantes têm incentivado vários investimentos em aumento de produção de fertilizantes. A velha máxima, preço alto cura preço alto. Eu deixaria, essa relação está muito distorcida, e vamos deixar o tempo trabalhar para que essas relações de troca, que hoje está muito desfavorável para o produtor no ciclo, na safra 22-23, façamos um melhor momento aí, porque
A safra 22-23 eu só vou plantar em setembro de 2023. Pô, eu tenho de hoje até, eu diria, maio de 2022 com segurança para tomar uma decisão de compra do meu fertilizante. Se vai fazer um bom negócio agora, espera, pô. Mas safrinha não dá tempo de esperar tanto, né? Não, safrinha já estamos no bico do corvo, como a gente fala aí na roça. Aí. Né? Quem não fez aí tá estrangulado E vai agora. ter que pagar o dobro, né? Vai, você vê, por exemplo, várias revendas que não fazem um hedge, alguns pequenos comerciantes que especulam no mercado de fertilizantes, que venderam na frente aí. Eu tenho visto alguns relatos de clientes nossos aí que os caras não estão entregando e aí inventam uma série de desculpas, mas é porque o cara especulou no mercado, vendeu aí fertilizantes com $300 abaixo dos níveis atuais de mercado. O cara está estrangulado. Boa, Marcos. Meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por participar aqui com a gente. Volte sempre. Valeu, gente. Boa safra a todos aí. Tchau, tchau. Valeu, Marcos. Tá aí, Marcos Araújo, o Agriinvest aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Marcos fez as contas, mostrando que temos sim teoricamente, uma oferta maior do que se esperava para a safra americana, com um acréscimo aí de mais de 2 milhões de toneladas no estoque inicial, né? Obviamente em função do que restou da safra passada, mais o que vai se produzir nesta safra, e isso lá no final de 2022, do ano safra 2022, esse estoque poderia chegar a 8 milhões de toneladas, quase 9, segundo as contas do Marcos Araújo. Isso traz um viés negativo para os preços lá na Bolsa de Chicago e, além disso, dá mais tranquilidade para a China aí, evitando que a China venha com agressividade e possa, de alguma forma, através da demanda, fazer com que os preços voltem a subir. Então, a tendência, segundo o Marcos, é de pressão nos preços. Num primeiro momento, Chicago pode testar um patamar aí de 12,30 e encontrando talvez um piso ali nos 11,80 dólares por bushel. Muito bem, são os números do mercado e a gente acompanha agora como fecharam as cotações lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo na tela. Desculpem. Novembro, 12 dólares e 56 centes por bushel, perdeu quase 28 pontos. Janeiro fechou com exatos 28 pontos de queda, 12 dólares e 65 centes por bushel. Para março, 12 dólares e 72 centes por bushel, 26,5 de baixa. E maio, 12 dólares e 78 centes por bushel, 25,5 pontos de redução. Vamos ver o milho. O milho acabou encerrando também no vermelho, também repercutindo aí os estoques trimestrais, divulgados hoje pelo USDA. No entanto, as quedas foram bem menores. Dezembro, 5 dólares e 36 centes por bushel, 2 pontos mais 25 de queda. Março, 5 dólares e 44 centes por bushel, 2,5 de baixa. O maio, 5 dólares e 49 centes por bushel, queda de quase 3 pontos. Julho, 5 dólares e 49 centes por bushel, 2,5 de baixa. A gente tem também o trigo. Trigo, na contramão aí do mercado, acabou encerrando de forma positiva. Dezembro, 7 dólares e 25 centes por bushel, alta de 15 pontos mais 25. Março, 7 dólares e 36 centes por bushel, 14 pontos mais 25 de elevação. Maio subiu 12 pontos mais 75, quase 13, a 7 dólares e 39 centes por bushel. O julho, 7 dólares e 21 centes por bushel, 12,25 de alta. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.